Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Que Deus abençoe vocês por onde quer que vocês andarem. Não te espante nem te atemorize, porque o Senhor será contigo. Vamos embora lá para mais uma conversa, para mais uma reflexão, construindo o nosso altar, construindo o nosso futuro, construindo o nosso altar de adoração ao Senhor. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 19, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: Pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: Homem de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falam. Glória a Deus. Irmãos, Paulo chegou em Atenas no livro, daquele que eu costumo chamar de o livro da transição. O livro de Atos dos Apóstolos mostra como a mensagem de Jesus Cristo, uma mensagem que resgata, restaura, conduz e determina, uma mensagem simples de redenção divina, uma palavra pura, que é capaz e poderosa para levantar o caído, que é poderosa para dar vida a quem está morto, que é poderosa para restaurar a saúde, que é poderosa para nos conduzir e vivenciar promessas de Deus. Está chegando a Atenas, como vocês viram. E ele encontrou alguns homens que debatiam. Nós vimos na palavra que eu li que eles faziam isso até nas praças públicas, debatendo, e ele debateu com duas classes, vamos dizer, dois segmentos ali daquilo que nós podemos chamar da filosofia grega. Nas praças ali tinha aquelas eloquentes pregações a fim de encontrar o sentido da vida. Um era os estoicos, que se organizam de forma até prudente, vamos dizer, mas sem muito fundamento, baseado em Deus, que um homem ele atinge e constrói um legado construindo virtudes dentro de si mesmo, construindo algo no seu interior, enquanto os vícios levam o declínio humano. E os vícios e virtudes nós podemos ver como frutos do espírito e frutos da carne. E os epicureus, que defendiam ali a pessoa viver dignamente, que não tinha uma continuidade, ali aonde eles poderiam alcançar a plena felicidade experimentando alguns prazeres, não necessariamente sexuais, mas prazeres da vida. Era o que eles defendiam. E não defendiam a continuidade. Isso é uma busca do ser humano, um debate da fé e da razão. Nós vimos aqui nesse texto. Eu quero fazer as aplicações, porque a fé e a razão, elas não combinam, não é verdade, irmão? Quem anda por fé, muitas vezes vai ter que perder a razão. Olha, em Atos 17, versículo 19, fala: Então levaram Paulo para o conselho da cidade e disseram: Pode nos dizer que novo ensino é esse? Esse conselho aqui era o da alta patente, dos conselheiros, vamos dizer, meus irmãos sêniores, dos filósofos que tinham grande pompa e grande sabedoria, não eram qualquer um. Não. Primeiro ele discutiu com alguns na praça, mas foi levado diante ao conselho. E aqueles que estavam ali na praça até chamaram ele de tagarela, se colocando numa posição superior, como uma forma arrogante de pensar que Paulo não teria nada para ensinar, irmão. E ele foi colocado, e eles ficaram curiosos: Pode nos dizer que novo ensino é esse? E é assim que nós devemos nos comportar, irmão. É assim, porque o conhecimento do Eterno, ele desperta dentro de nós curiosidade, um conhecimento de Deus. Eu não sei vocês, irmão, quando eu começo a ouvir uma palavra que eu sei que ali vai ter revelação, o meu coração se incendeia. Eu falo: oba, vai vir algo novo, um maná fresquinho de Deus. E somente Deus pode despertar isso dentro do nosso coração. E às vezes ele usa pessoas simples, como por exemplo Paulo. Embora Paulo seja muito inteligente, poliglota, mas agia na simplicidade. Ele mesmo diz para Coríntios que não era
pregador, que Deus o fez pregador, e que ele não pregava na base da eloquência humana, mas sim ele pregava Cristo crucificado. E a mensagem da cruz, ela é isso, irmão. Ela desperta curiosidade. Você pode nos falar sobre esse novo ensino? Porque, irmão, muitos não conhecem. E nós precisamos, às vezes, morrer para que nós venhamos a ser ensinados, sabe? Morrer para as nossas influências, morrer para os nossos conceitos, para que a mensagem ela atinja o coração. Era o que esses homens poderiam se dizer, se colocando ali. Nem todos colocaram. Olha, quando Israel foi levada para a terra da promessa, Deus esperou que uma geração inteira morresse. Por quê, irmão? Isso mostra justamente o antigo com o velho como um novo homem. Aqui fala em Juízes 2:10. Finalmente morreram todos os que pertenciam àquela geração. E olha como o autor retrata. Finalmente, irmão, como se estivesse comemorando. E foram reunidos aos seus pais. E surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito a Israel. O Senhor nos leva justamente a conhecer essas novidades de vida. Era o que aqueles homens queriam, serem ensinados por esse ensino. Despertou curiosidade. E olha, a palavra diz, no versículo 20, você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Você percebe, irmão, neles que há um interesse, que há algo ali que eles querem. Sabe por quê, meu irmão? Porque a mensagem da cruz, ela é, de fato, anormal. Igual eles falam, essas coisas estranhas. É estranho, irmão. Um homem que morreu e ressuscitou. Fala a verdade, você acredita nisso, irmão? Você acredita verdadeiramente, meu irmão, que mortos ressuscitam? Você já chorou em algum velório? Já foi? Eu tô rindo, mas é de nervoso, irmãos, porque é difícil. Não é uma mensagem que desce assim, gostosinho, não. A mensagem da cruz, ela é difícil, irmão, de ser engolida. É uma mensagem que confronta o ser humano, que confronta a existência da humanidade. É a única mensagem que dá continuidade para nós, na questão de um passo para a eternidade, que justamente a morte é a porta para que nós possamos acessar. Por isso Paulo fala em Filipenses 1, versículo 21, porque quem acessa o conhecimento de Cristo entende o que ele entendeu falando, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque a mensagem da cruz, meu irmão, deveras, verdadeiramente ela é anormal. 1 Coríntios 1, 18 ele fala, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Quantas pessoas dizem assim, meu irmão, porque começaram a pensar, eu estou esperando demais, já estou cansado, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Isso aí é loucura que esses profetas estão falando. Eu não. Homem que viveu, morreu, eu nunca vi. Por que eu nunca vi? Por que eu tenho que acreditar? Irmão, é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, a palavra fala que ela é poder de Deus. E tudo aquilo que a humanidade busca, irmão, encontra-se na noiva de Cristo. Olha o que eles falam aqui, versículo 21, que é um parêntese. Um parêntese é uma colocação do autor do livro, que é Lucas. Ele fala, convém explicar, é um parêntese, ele faz uma observação. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam lá, ou seja, todos que estavam lá ficavam envolvidos naquilo, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Parece mulher esperando, né, a moda chegar no shopping para comprar, né, discutindo as últimas novidades. Hoje eu tô engraçadinho, minha irmã, me perdoa. Às vezes eu não me contenho. Mas a verdade é que eles ficavam ali, irmão. E o que isso revela para nós? O que isso de fato é importante? Me perdoa mesmo, irmão. De vez em quando eu não consigo me conter. Irmão, a busca de todo ser humano, a busca do verdadeiro conhecimento, ela instiga algo dentro do nosso coração. A busca daquilo que é verdadeiro, daquilo que vem de Deus, daquilo que é eterno, daquilo que é eterno e também pode ser palpável, pode ser tocável, pode ser vivenciado. O ser humano, ele, sabe, nós percebemos, por exemplo, um homem e uma mulher que procuram relações no mundo, como que eles despertam? Por que não dá certo, irmão? Porque o cara leva, por exemplo, a mulher
para sair, e ali, durante um momento, ele desperta, criando memórias no coração dela de sentimentos que ela nunca teve antes, e durante aquele momento ali de paixão, eles se entregam a atos vorazes, até mesmo de relações sexuais. Por quê? Porque houve algo que ela não vivenciou antes, a busca de algo que seja verdadeiro, e aquilo as pessoas desejam eternizar, mas aquilo era só um momento de paixão, porque a verdadeira condição se revela depois. E por isso muitos não acreditam na verdade do Evangelho, irmão, porque a verdade do Evangelho vai muitas vezes denotar uma espera grande, mas a busca do verdadeiro conhecimento, irmão, incita o homem, incita grandes homens da história. Nós vemos, por exemplo, quero perguntar para você, meu irmão, quero fazer uma pausa para você, minha irmã. Se você tivesse um momento a sós com o Senhor Jesus, se você tivesse um momento a sós com Deus, e ele falasse para você, peça-me o que quiser, o que você pediria para ele? Salomão, ele passou por isso. O Senhor apareceu para ele em sonho. O Senhor apareceu para ele. Agora, isso não é uma busca de todos, irmãos. Logicamente, isso vai... O que você busca revela de fato como que está o seu coração e ali o que... Por isso Paulo encontrou espaço, por isso houve convertidos ali, porque eles tinham sede de conhecimento. E o conhecimento em si, meu irmão, ele é algo inspirador. Eu amo aprender, amo mesmo. Mas Deus apareceu para Salomão em sonho e falou para ele, o Salomão, ele, naquela noite, fala, versículo 7, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse, peça-me o que quiser e eu darei a você. Imagina, irmão, o todo-poderoso Deus diante de você. E qual que foi a resposta do rei? Aqui nós vemos, irmão, como é o poder da influência, porque ele é filho do rei Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha no versículo 10, peço ao Senhor que me dê sabedoria e conhecimento para governar esse povo, pois quem pode sozinho dirigir uma nação tão grande como essa? E olha o que Deus responde para ele, versículo 11, Deus respondeu, já que o seu maior desejo é ajudar o seu povo, que na verdade era o povo de Deus, em vez de pedir tesouros, riquezas pessoal e honras, a destruição dos seus inimigos ou vida longa, pediu sabedoria e conhecimento para dirigir bem o meu povo, sobre o qual o coloquei como rei. Eu vou dar a você sabedoria e o conhecimento que você pediu, mas também vou dar riquezas, bem e honra, como um outro rei antes de você e nenhum outro terá depois. É impressionante, não é? É impressionante. E essa busca está dentro do nosso coração, irmão. Essa busca de saber... Eu costumo falar, quando eu vou ministrar pessoalmente às pessoas, discipular, que quando é um começo, eu costumo falar que está dentro no coração do homem. Algo que é eterno, que todos nós buscamos, que é o sentido da vida. De onde eu vim, para onde que eu vou. E eu creio que a pergunta mais pertinente de todas a se fazer é o que eu estou fazendo no meio dessa bagaça aqui. Ou seja, o que eu estou fazendo no meio dessa bagunça? É o propósito, irmão. O propósito de eu ter nascido. As obras de antemão que Deus preparou. E eles discutiam isso, irmão, veementemente. Aquela busca estava ali dentro. Olha, discutiam as últimas novidades, e as novidades deles sempre eram relacionadas com a filosofia. Pensadores, grandes pensadores pisaram ali, meu irmão, no território da Grécia. Era o berço da filosofia. Nós vemos que Platão, Sócrates, todos os homens que passaram por lá, irmão. Olha, então, versículo 22, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos membros. Irmão, olha, quando chegar a hora, meu irmão, Deus te dará total condição. Paulo não estava pregando para qualquer um, irmão. Paulo estava pregando para homens e mulheres inteligentes, pessoas dotadas de sabedoria e conhecimento, que buscavam, como nós podemos ver que a busca deles era incessante. E uma das promessas do Senhor Jesus com relação a chamado, irmão, é justamente vir em sabedoria para edificar a casa. Ele fala em Tiago 1,5 que ele dá livremente sabedoria. Quem pede não tem dúvida em seu coração. Por quê? Porque vai precisar passar e vivenciar. É por isso que um pastor, é por isso que um mensageiro, um profeta, um apóstolo,
um homem de Deus, verdadeiramente, ele é forjado no deserto, irmão. Ele é forjado no deserto. Por quê? Quando chegará a hora, Deus te dará a condição total. Eu não sei se é Mateus 20, 22, agora eu não lembro o versículo, a referência, mas o Senhor Jesus fala aqui para os discípulos que eles seriam colocados de frente de homens de muita importância, de príncipes e governadores, de reis, e que eles não se preocupariam com o que falar, porque o Senhor colocaria as palavras na boca dele. E nós não precisamos, meu irmão, preocupar. Olha, Paulo se levantou diante do conselho e se dirigiu aos membros. Apesar de Paulo ser um homem estudioso e poliglota, mas ele ia falar de algo que ali naquele começo seria novo para ele, irmão. A vida de Cristo, ele tinha, vamos dizer, ele conhece, eu não sei quanto tempo passou do capítulo 9 ao 17, mas já tinha acontecido algumas experiências com o mestre, mas mesmo assim, para atingir um coração que parece inatingível, somente o conhecimento do céu, irmão. Somente o conhecimento do céu para nos ajudar nesse momento. 1 João capítulo 2, versículo 27, o apóstolo João fala: mas vocês receberam o Espírito Santo que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para lhe ensinar-lhes a verdade, porque ele lhe ensina todas as coisas. O Espírito de Deus, irmão, ele é a verdade, não um mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. Esse é o segredo, para estar pronto, consagração e separação de influências para poder vivenciar momentos como esse de Paulo. E ele fala: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. É Paulo falando, meu irmão. E eu gosto disso, porque, meu irmão, um bom mestre, alguém que ensine, todos nós somos chamados a ensinar, acredite. Todos nós ensinaremos alguma coisa, às vezes até mesmo de maneira silenciosa, com a nossa história. Ela é bastante observadora. Um bom mestre é um bom observador, irmão. Olha, a palavra fala assim, ó: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Paulo pôde observar numa pequena caminhada na cidade, e ali vai falar ali na frente. Então, o Senhor nos ensina. Uma das coisas que o Senhor fala, e eu creio que tem a ver muito como Deus fala conosco, irmão. Eu creio nisso, que Deus fala muito, se manifesta muito por meio da natureza. Ele fala em Mateus 6,34, olhai atentamente as aves do céu. Irmão, Jesus não desperdiçava a palavra que não fornecesse salvação. Toda palavra de Jesus tem um fundamento, irmão, colocado ali dentro, que serve para nós podermos desenvolver dentro de nós coisas que nós fazemos parte desse mundo, irmão. Nós estamos aqui para aprendizado e aperfeiçoamento, e tudo que está aqui nos ensina, tudo, irmão. E um bom mestre é observador, irmão. Olha que o Pedro fala em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, preste atenção. Portanto, agora estejam prontos para agir, como ele estava. Ele fala: estejam alertas e coloquem estejam alertas. O que uma pessoa alerta faz, irmão? Ela observa, vigia e coloca toda a sua esperança na graça de Deus que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. E quando que Jesus Cristo volta, irmão? Uma das maneiras é quando nós recebemos o Espírito Santo, outra no tempo do julgamento, e outra é a parte escatológica da palavra, que é quando ele vier para o arrebatamento da sua igreja. Mas estejam prontos para agir, estejam alertas, estejam observando. Por quê? Porque o Senhor nos ensina a todo tempo, irmão. Olha, no versículo 23, para partir para o final, ele fala: pois em diversos altares, um dele trazia a seguinte inscrição. Olha, primeiro ele fala assim, ó: pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição. Então, como que Paulo aprendeu, irmão? Andando, caminhando, em movimento, colocando a sua fé em ação. Nós percebemos isso, meu irmão. Mas o que eu gosto mais desse versículo é o quê, meu irmão? Às vezes, Deus vai falar. Às vezes, Deus vai revelar. Mas outras vezes, Deus vai nos mostrar. Enquanto ele caminhava, eles viam os altares e as suas diversas inscrições. E como que Paulo pôde observar que aquilo ali denotava ou falava alguma coisa para ele, irmão?
Às vezes, irmão, às vezes. Isso é através de um caminhar com Deus. Muitas vezes, irmão, nós não conseguiríamos enxergar coisas que nós estava ali antes. Muitas vezes nós estaremos, às vezes, preocupados, presos na circunstância. Talvez Paulo pudesse até estar ali preocupado com a briga, os caras chamando ele de tagarela. Mas Paulo não, era um homem que vivia por fé e ele sabe que Deus mostra ali no calor das coisas, às vezes, as coisas que nós precisaremos e talvez seja a chave de saída para aquilo. Olha, a serva Agar, ela viveu isso, irmão, ela foi mandada embora. Primeiro ela se sentiu humilhada, porque a sua senhora, que era, meu Deus, fugiu o nome agora, que era Sara, mandou ela se deitar com Abraão. Nasceu Ismael. Quando o menino Ismael começou a crescer, começou a despertar ciúme, porque ainda Sara não tinha vivido a sua promessa, e aí ela começou a humilhar a sua serva Agar. Agar resolveu sair, o anjo mandou ela se humilhar diante do Senhor e voltar, porque tinha uma promessa para o menino, mas era necessário que aquele tempo ele cumprisse ali debaixo da sombra, da proteção de Abraão. Ela voltou, e nesse meio tempo, Sara teve o filho da promessa, que era Isaac, e ali durante um aniversário, uma comemoração, a Sara mandou ela embora e ficou muito brava com Abraão. Ó, despede essa mulher. E ali Deus apareceu para Abraão e falou para ele ouvir. E naquele momento ela foi para o deserto, um deserto a qual ela estava com o menino. E durante a caminhada, Abraão despediu ela apenas com um vasilhame de água e um pequeno pão, que tinha acabado todos os recursos. Ela se distanciou, a palavra fala um tiro de flecha, uma distância grande, a qual ela não conseguia ouvir o choro do menino. Mas um anjo apareceu para ela e ela falou, ó, Deus ouviu o choro do menino, ou seja, Deus ouve o choro da promessa, irmão, daquele que era a promessa para aquela mulher. E quando o anjo apareceu para ela, fala assim, ó, levanta, erga-te e leva o menino. Aí no Gênesis 21:19 fala, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água, foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Por quê? Porque ela pensava que ia morrer naquele deserto, irmão. Quantas vezes nós pensamos que vamos morrer nos desertos da vida sem água? Mas o poço estava de frente para ela, irmão. O poço estava ali. Deus só abriu os olhos porque a dor dela tinha cegado ela. Quantas vezes, irmão, nós estamos assim? Então, às vezes Deus vai falar, irmão, às vezes Deus vai revelar, mas outras vezes Ele só vai mostrar o que está diante de nós e nós não conseguimos enxergar. Paulo viu os altares e o que ele fala? Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram ser conhecer é exatamente aqueles que lhe falam. Paulo estava falando de quem, meu irmão? De Jesus Cristo, de Nazaré, da ressurreição dos mortos. Jesus é a expressão do Pai. Em Jesus Cristo nós temos tudo. Nós temos tudo. E ali Paulo começa a aplicar aquilo que ele nos ensina. Eu gosto muito dessa palavra de 2 Coríntios 10. O versículo 14 fala que as nossas armas não são espirituais, mas é no versículo 15, no versículo 4 ele fala que as nossas armas não são espirituais, mas no versículo 5 ele fala, estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Quanto a estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Então eu creio que Deus está dando estratégia para algumas pessoas para vencer aquilo que tem sido oposição. Eu creio que Deus vai trazer conhecimento do céu para você vencer essa guerra. Eu creio que Deus vai trazer de fato um aparato espiritual para que você possa vencer com o conhecimento de Deus e de Jesus e não o seu meramente humano, essa batalha que você tem vivenciado. Rabadassobiandaraya. E como que eu faço isso, Arson? Em oração. Pede ao mestre para te mostrar, pede ao mestre para te abrir os olhos, pede ao mestre para te falar, para colocar as palavras na sua boca, pede ao mestre. E eu quero terminar, meu irmão, porque a nossa batalha de fato ela é espiritual. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 2 e 3, Paulo fala assim, eis que eu tenho pedido a Deus para vocês que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão, porque o plano misterioso de Deus agora finalmente revelado é o próprio Cristo. No versículo 3 ele fala, nele
estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo que você precisa, meu irmão, tudo que você precisa, minha irmã, para vencer essa guerra que muitas vezes é ideológica, está em Cristo. Dobra os teus joelhos, corre atrás, consuma as Escrituras e a palavra de Deus e deixe que Deus lhe leve ao pleno entendimento. Ele lhe abrirá os olhos. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.